Bom, então fizemos a correção da lista 1, né? E agora a gente vai passar para a lista 2. Bom, a lista 2 está dizendo o seguinte: copie no caderno e resolva enviar uma foto da atividade feita. Bom, como é uma atividade com a ideia, né, de a gente estender o nosso conhecimento em relação à função quadrática, vai aparecer aqui algumas situações diferentes, né? Vai acabar aparecendo situações aqui que a gente vai precisar analisar muito bem, né? Continuar o cálculo mesmo com valores diferentes do que a gente viu nos exemplos e na lista 1, ok? E eu pretendo acompanhar durante a aula e esclarecendo, tirando as dúvidas, né? Conferindo o gabarito com vocês, tá bom? Vamos dar uma olhada aqui. Esboce o gráfico das funções quadráticas, né? O que a gente tem? A gente tem aqui na letra A uma lei de formação com o nosso A negativo, é o primeiro passo. Tá? Então a gente sabe que o desenho vai ficar o de cabeça para baixo, né? Boquinha triste. Outra informação interessante que a gente vamos analisar aqui antes de começar, né? É que a gente tem uma equação aqui incompleta. Ó. A gente tem o A, que acompanha x ao quadrado, nós temos o B, que acompanha o x, e a gente não tem o C, tá? A gente aprendeu a resolver quando C é igual a zero por fatoração. Mas aqui é interessante utilizar a fórmula de Bhaskara, porque a gente precisa do delta, tá bom? Então, no lugar do C, você vai colocar zero e vai continuar o cálculo normalmente, tá? Identificou coeficiente C zero, né? E continua o cálculo normal, utilizando a fórmula de Bhaskara, tá? A gente vai ver o que vai acontecer nesse gráfico, interessante. Na letra B, a gente tem aqui também o nosso A negativo, então vai ficar a boquinha triste, né? O de cabeça para baixo, né? Com cavidade, parte aberta virada para baixo, tá bom? Aqui nada demais, né? A equação está completa. Na letra C, a gente tem o A positivo, correto? Então, com cavidade voltada para cima, né? Vamos ver como é que vai ficar esse gráfico. A gente tem que montar os cálculos para poder analisar. Na letra D e na letra E, são situações muito diferentes, né? Do que a gente costuma montar o gráfico. Eu achei interessante trazer para que a gente tenha um conhecimento abrangente, né? Que a gente possa ver o máximo possível de possibilidades para que vocês depois, no primeiro ano, façam as atividades, né? Quando o professor retomar esse assunto no primeiro ano, vocês não têm dificuldade. Então, o que acontece? Aqui a gente só tem o A. Olha que interessante, a gente só tem o coeficiente A. B e C são zero. Então, o que acontece? Você vai identificar normalmente A que acompanha x ao quadrado vai ser 2, B vai ser 0, C vai ser 0. Vamos aplicar a fórmula de Bhaskara e seguir o cálculo normalmente, tá? Depois a gente vai ver como é que vai ficar isso no gráfico, no plano cartesiano, né? Na letra E, interessante aqui, né? A princípio uma lei de formação comum, mas vai aparecer para a gente aqui um delta negativo. Delta negativo, a gente sabe que não possui raízes reais. Então, como é que isso vai ficar no plano cartesiano, né? É o que a gente chama de gráfico flutuante, tá? Esse gráfico aqui, como ele não tem x, depois eu vou explicar durante a atividade, ele não corta o eixo x, tá? Ele vai ficar flutuando. Eu vou explicar isso aqui depois, tá bom? Alguém tem alguma pergunta, alguma dúvida?